Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Anderson Antônio Silva. Eu falo de Goiânia, Goiás, Brasil. Eu sou pesquisador do Observatório Matopiba e doutorando em Geografia na Universidade Federal de Goiás, UFG. Bem, eu gostaria de abrir minha fala agradecendo a Mercedes Erharque e ao professor Tomás Palmisano pelo convite para participar desse painel. Também gostaria de agradecer ao professor Pablo Lapegna, que será o debatedor do meu trabalho. O artigo que eu enviei para a LASA trata-se de um ensaio elaborado a partir da minha tese de doutorado, onde eu discuto a agroecologia como exemplo de política contenciosa. Em suma, eu adoto a chave de análise da Contentious Politics com base em McAdam, Sidney Terhoe e Charles Schilly, relacionando a agroecologia como forma de jogar luz sobre ações coletivas associadas à construção de novos mercados, baseados em circuitos curtos de comercialização. Meu objetivo é explorar a capacidade da agroecologia em criar novos mercados. Meu trabalho se propõe inicialmente a analisar o caráter subversivo da agroecologia na recriação do mercado das sociedades em oposição à sociedade de mercado. O processo de reconstrução do mercado das sociedades a partir da agroecologia está conectado a processos organizados por movimentos sociais e por pessoas que não estão ligadas diretamente a nenhuma bandeira específica. No estudo das ações coletivas desencadeadas a partir da agroecologia, eu notei que existe uma espécie de lógica autônoma na mobilização de identidades coletivas entre pessoas que querem consumir alimentos agroecológicos. Eu vou dar um exemplo. Eu acompanho o caso de um grupo de pessoas que se organizou a partir de uma comunidade religiosa e buscou contato com o movimento de soberania alimentar, no caso o MST, para propor a construção de uma comunidade que sustenta a agricultura, CSA. É para analisar as ações coletivas derivadas dessa zona de contato entre pessoas que participam e não participam de movimentos sociais organizados que eu uso a chave de análise da política contenciosa, uma vez que a teoria clássica dos movimentos sociais é muito presa à organização formal dos movimentos sobre alguma bandeira. Eu tento esclarecer usando textos clássicos do Polanyi que o mercado das sociedades, visto como uma relação social, já existia antes do surgimento do capitalismo, desde os tempos de Aristóteles na Grécia e Hammurabi na Babilônia. Eu defendo que a agroecologia, vista desde o pensamento de Polanyi, devolve tanto aos camponeses quanto à sociedade o controle de relações sequestradas pela crença do mercado livre, construído durante a formação das sociedades pós-industriais. O mercado das sociedades organizadas a partir da agroecologia traz como proposta um modelo de gestão da terra, da produção e do trabalho que, a partir dos circuitos curtos de comercialização, abre possibilidades para a participação das comunidades, dos consumidores, na condição de coprodutores do processo de produção dos alimentos. O mercado das sociedades aproxima, portanto, as pessoas dos movimentos sociais de soberania alimentar. Retoma a ideia do mercado como relação social. A participação das pessoas no processo de produção da comida permite politizar o debate da alimentação, permite, portanto, avançar na ideia do consumo político. Estou me referindo aqui ao Magnus Bostrom. Na sociedade de mercado, o varejo e o atacado são os dois canais de distribuição hegemônicos para a comercialização de alimentos. Não existe possibilidade de politização a partir dos alimentos comprados no varejo e no atacado. No processo de aquisição de alimento no varejo e no atacado, as pessoas são tratadas como consumidores finais, como a última etapa de um processo produtivo. Eu estou comentando isso porque nós acostumamos a pensar o consumidor final apenas como consumidor final. Dentro da lógica do mercado das sociedades, repito, mercado das sociedades, que é diferente da sociedade de mercado, não podemos olhar para as pessoas apenas como consumidores. Essa é uma leitura linear e unidimensional que reduz os seres humanos à condição de meros consumidores. Ora, eu tenho múltiplas identidades. Eu sou pai, eu sou estudante, eu sou professor, eu sou militante de partido político e também sou consumidor. Não sou apenas isso.
Quando eu trato as pessoas só como consumidoras, eu deixo de considerar que essas pessoas também são sujeitos políticos. E com isso, nós não avançamos no debate do consumo político. Os movimentos sociais de soberania alimentar precisam explorar mais a dimensão do consumo político. É um equívoco enorme trabalhar apenas com a chave de análise do consumidor final. É no avanço do debate sobre o consumo político que eu defendo que existe alguma possibilidade de transformação. Ainda sobre os movimentos sociais de soberania alimentar, eu queria dizer que eles são agrupados a partir de perspectivas reformistas, progressistas, radicais e neoliberais. Estou me referindo aqui a um texto brilhante publicado na JPS do Jimenez e do Chatuc de 2011. Essa diversidade de abordagens reflete divisões importantes de classe, raça e gênero, presentes em cada uma dessas tendências. Empiricamente, eu verifiquei que as perspectivas progressista, radical, reformista e neoliberal são em parte determinadas pela distância mantida entre as pessoas e o processo de produção do alimento. É muito mais difícil politizar uma pessoa que compra produtos agroecológicos no atacado e no varejo, que não participa do processo de produção do alimento. Bem, voltando à agroecologia. A agroecologia permite uma reinterpretação radical da intersecção entre sociedade, cultura e natureza. Não tem como entender essa interação com base apenas na teoria marxista clássica ortodoxa, embora ela continue sendo extremamente importante como ponto de partida, mas não pode ser considerada como destino final. Existe uma tradição muito forte de analisar o processo de transição agroecológico apenas dentro da unidade de produção camponesa. A magnitude do caráter subversivo da agroecologia muda consideravelmente quando eu analiso a unidade de produção além dela em si, considerando outras escalas. Por exemplo, para explorar a ideia de territórios agroecológicos e o potencial transformador da agroecologia, é preciso considerar o conjunto das espacialidades da política contenciosa. Esse é um debate trazido pelos geógrafos americanos Helga Leitner e Eric Sherpard, e pelo Paul Routledge, professor de política contenciosa da Universidade de Leeds, no Reino Unido. A agroecologia permite uma produção do espaço baseada nos princípios da igualdade e inclusão, condição essencial para que ocorra a redistribuição com reconhecimento. Debate trazido pela Nancy Fraser. Bem, meu tempo está acabando e eu ainda preciso falar do Green New Deal. Os processos de reconversão propostos pelo Green New Deal, para serem efetivos, precisam reconhecer que o sistema mundo foi moldado por trocas ecológicas desiguais e consequente dívida ecológica, que resultam em histórias de relações coloniais e imperiais entre o núcleo e a periferia. A disponibilidade de recursos do sul global, em particular no Brasil, formada pela tríade força de trabalho, recursos naturais e terra, mantém abertas as possibilidades de lucro, reeditando o processo de acumulação primitiva. Estou me referindo aqui ao debate trazido pela Saskia Sass. Para acreditar no Green New Deal, é preciso acreditar que é possível realizar a acumulação primitiva com sustentabilidade, e isso não é possível. Aplicando a tese polanyiana do duplo movimento, eu questiono no artigo como as propostas de intervenção estatal trazidas pelo Green New Deal inserem-se dentro da lógica cíclica do capitalismo, caracterizada por períodos alternados de mercados desregulados seguidos de intervenção estatal. É um caso clássico de duplo movimento. Enfim, o Green New Deal é uma solução pensada a partir do mercado e tem como objetivo usar o Estado para financiar a construção ou readequação de processos de produção mais sustentáveis, mas olha para a economia de água, energia e matéria-prima do ponto de vista apenas da redução do custo de produção e não da preservação em si. Entretanto, os movimentos de soberania alimentar que estão acostumados a disputar espaço dentro do Estado para suas pautas podem aproveitar esse uso do Estado desde a perspectiva do Green New Deal para avançar na pauta da agroecologia. Nesse contexto, eu defendo estudar a agroecologia como exemplo de política contenciosa, como forma de interrogar a importância de microprocessos e repensar o próprio conceito de revolução.
Bem, eu já falei demais, eu paro por aqui. Muito obrigado.